Esteja inundando cada lar, cada vida. Muito obrigado, Lucas, aí por abençoar a nossa vida nesse momento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. Vamos entender um princípio que Deus nos ensina. Deuteronômio capítulo 30. Eu vou ler na versão da NVI, nova versão internacional, tá? Mas no final das contas vai dar tudo certo aí, tá? Mesmo que a sua esteja um pouco diferente. Ok? Amém. Deuteronômio 30, do 11 em diante nós vamos ler, tá? Vamos lá? Diz assim: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo? A nós a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês têm de perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecê-la. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte ou destruição, ou vida e morte, bênção e maldição, dependendo da sua tradução. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessar o Jordão. Hoje invoco os céus e terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Agora escolham vida para que vocês e seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu creio que a Tua palavra é vida sobre nós. Eu creio que a Tua palavra pode transformar os nossos corações. E somente através da Tua palavra poderemos, Deus, caminhar naquilo que o Senhor propôs para as nossas vidas, para cada família que está aqui conosco. Em nome de Jesus, eu levo a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Que cada coração, cada lar aqui representado esteja diante do Senhor para que o Senhor possa conduzir segundo o Teu propósito, que possamos nos sujeitar à Tua vontade para nós. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco. Ministra ao nosso coração, em nome de Jesus, Pai, que somente a Tua voz se ouça neste momento. Amém e amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: a responsabilidade é minha. Se você estiver me ouvindo, o seu áudio não está aberto aqui para nós, mas repita comigo: a responsabilidade é minha. Amém? Fale aí, se você estiver com a sua família, fale para ele, fale: a responsabilidade é sua. Amém? Irmãos, desde o jardim do Éden até hoje, a escolha é minha. Deus coloca o homem no jardim e Deus dota o homem de uma liberdade impressionante. E isso demonstra o amor de Deus. Porque mesmo Deus nos amando da forma que Ele nos ama, Ele não nos obriga a amá-lo.
Eu acho isso impressionante, né? A gente não consegue obrigar os nossos filhos a nos amar, né? Eu tô aqui com o Davi junto, né? Mas um relacionamento que eu tenho com ele, né? De intimidade, o fruto desse relacionamento diário gera amor dele pra mim, né? Porque o pai já ama o filho, né? A maioria que está aqui já é casado, já tem filhos, né? E é interessante que quando a gente começa a planejar ter um filho, um amor por alguém que nem existe ainda na nossa vida já nasce, né? E eu lembro que quando a Susan, né, a gente chegou de missões e a gente decidiu também, um dos motivos da gente voltar para o Brasil na época, né, do nosso primeiro projeto missionário foi voltar para ter um filho. Né, e eu estava orando a Deus para ter um menino. Eu queria uma menina, mas eu ministrava muito sobre primogênito, sobre paternidade na época. E uma pessoa que a gente discipulava fora do Brasil, ela falou: eu não acredito que você que fala tanto sobre primogênito, né, o filho primogênito, você quer ter uma filha, né? Eu achava que você queria ter um homem primeiro. E aí eu me vi preso no que eu ministrava, né? E aí eu comecei a orar, falei: Deus, me dá um filho, né? Um varão. E comecei a orar, né? Essas coisas de crente que... Né? Sabe como que é, né, irmão? É tudo crente aqui, você entende, né? E aí eu falei pra Su, como a Su sabia que eu queria uma menina, eu falei: ó, se nascer menino, você põe o nome. Só que eu já tava orando pra ter um menino, né? E se nascer uma menina, você escolhe o nome. E eu já tinha no coração, eu falei pra ela: se nascer menino, a gente coloca Davi, o que você acha e tal, né? Amado de Deus, querido de Deus, né? E aí a gente tinha um nome pra menina também. E aí o Davi nasceu e quando ela ficou grávida, a gente ficou sabendo que ela estava grávida, a gente já começou todo dia a orar ali, né? Colocando a mão na barriga, e a gente conversava e lia a Bíblia, né? Depois a gente ficou sabendo que era um menino, né? A gente chamava pelo nome. E a gente, né, começa a amar sem ter visto, né? E aí surgiu na época, né, o ultrassom 3D, se não me engano, 2D, eu não lembro, né? Que dava pra ver um pouquinho o rosto da criança. Vocês lembram? Todo mundo que tá aqui deve ter feito isso, né? E a gente tem a foto lá do bebê dentro da barriga ainda, né? Que dá pra, né, fazer aquela imagem. E a gente começa a amar. E a gente fica, né? Será que vai me amar do jeito que eu amo, né? Será que... Como que vai ser, né? Mas independente do amor do filho pro pai, o pai ama o filho, né? Isso é algo que é incontestável, né? E é esse amor que dá a liberdade pra gente escolher o que a gente vai fazer. Deus coloca o homem no jardim, um jardim que quando Deus coloca o homem naquele lugar, ele floresce, ele frutifica. Se você ler em Gênesis 2 ali, né, depois que o homem é colocado no jardim, as árvores surgem, né? Não tinha motivo para aquele jardim ter árvores frutíferas antes do homem. Não havia motivo para aquele jardim ter animais para serem governados se não houvesse alguém que governasse. Então Deus coloca o homem no jardim e Deus coloca uma árvore ali e fala: olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer. De todas as outras você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, dela você não vai comer. Porque Deus descia toda a viração do dia. Para nós a viração do dia é quando o sol está se pondo e começa a noite, ali começa o dia. Na Bíblia o dia não começa quando o sol nasce. Na Bíblia o dia começa quando o sol se põe. E Deus vinha visitar o homem e Deus era a vida para o homem. O homem não precisava comer da árvore da vida porque o próprio Deus dava a vida para o homem. E a distância, o pecado distanciou o homem de um jeito que os nossos dias se encurtaram também. Por isso que o homem vivia muito tempo, porque era muita presença da glória de Deus na época. Então por isso a gente vê homens que viveram tanto tempo. E o homem dotado dessa liberdade de escolha, que nós chamamos de livre-arbítrio, né? No grego e no latim é liberos atos, né? Toda vez que você vê na Bíblia alguém tomando uma decisão, escolhendo entre vida e morte, no grego essa palavra é liberos atos, né? A turma fala que não existe essa palavra livre-arbítrio na Bíblia, porque não estuda, né, irmãos?
Quando a gente estuda, né, aqui Deus está usando esse termo, né? Na Septuaginta usa esse termo, né? Deus fala, escolham. Toda vez que a gente leu nesse texto, que a gente leu em Deuteronômio, Deus estava falando assim, eu coloco diante de vocês a liberdade de escolha, né? E a escolha pode definir uma vida. A gente lê lá em João 15:16, né? Deus fala assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça. É interessante que tem pessoas que usam esse texto como algo referente à salvação. Mas todo o capítulo 15 de João, o capítulo 14, 15, 16 está falando de ministério, de como a gente vai servir. Não está falando sobre salvação. Está falando de Deus escolhendo Juliano para servir pessoas, para dar fruto, né? De Deus escolhendo você, para você abençoar vidas, né? Porque a bênção não é algo que eu recebo, a bênção é algo que eu sou. Deus chama Abraão e fala para ele, sê pois tu uma bênção. Né? Deus não fala para Abraão, agora eu vou te abençoar. Ele fala, não, você vai ser uma bênção. Né? Então Deus chama eu, você, a sua casa, a minha casa, não para a gente ter a bênção de Deus, mas para a gente ser a bênção de Deus na vida de pessoas. Amém? É importante a gente entender. Às vezes você ora e fala, Deus me abençoa. Só que já está escrito na Bíblia para você ser uma bênção. A bênção já está sobre o seu lar, sobre a sua vida. Se você crê nisso, aí onde você está, fale amém, receba isso. Você é uma bênção, a bênção já está em você. Amém? Então aqui Deus mostra uma escolha referente a ministério, né? Sobre o que a gente... Algo escrito na Bíblia, definido na Bíblia sobre eu e você. Agora depende do Juliano entrar nesse chamado ou não. Eu poderia nunca ter ido para missões. Esses dias a gente estava conversando aqui em casa, nesses últimos 10 anos aproximadamente, né? A gente teve envolvido na abertura de 10 igrejas, irmãos, 10 ministérios. Né? Só direto que a gente abriu já está indo para o terceiro. Né? Então, assim, eu poderia ter escolhido nunca ter saído no Brasil, nunca ter fechado a minha empresa, né? Mas aquilo foi tão forte que eu não tive, sabe, forças para escolher outra coisa. Eu tinha que obedecer à voz do Espírito na minha vida. Nós voltamos do Paraná agora e a gente tava assim, não, vamos ficar aqui, né? E eu comecei a mandar currículo e vou trabalhar num banco, né? E o meu currículo é bom, né? E vamos lá. E aí Deus começou a mover e de repente pessoas começam a se aproximar, né? E mais uma vez o propósito de Deus é maior do que os meus propósitos, né? A gente lê isso em Jeremias 29:11, eu uso muito esse texto. Deus falando através de Jeremias, bem sei os planos que tem a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. É esse plano, esse projeto, esse propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então eu tenho as minhas escolhas e Deus tem uma escolha para mim. Né? Como fala lá em João 15:16. Agora o que importa, o que interessa nesse momento é eu escolher as escolhas de Jesus. Eu escolher o que Jesus já escolheu para a minha vida. Amém? É importante isso. Todos nós aqui, eu sei que acreditam que a salvação é de graça, né? Efésios 2:8 fala isso, né? Que pela graça somos salvos. Isso vem por meio da fé. Não vem de nós, né? Eu estou traduzindo aqui para nós, não vem de vós. Isso é um dom de Deus, né? Efésios 2:8 fala isso, a salvação vem pela graça, né? Agora, é importante a gente entender que isso é de graça. Eu não fiz nada para receber isso, mas alguém pagou por isso na cruz, né? Ela veio de graça para mim porque alguém morreu no meu lugar. Agora a questão é, eu vou receber essa salvação ou não? Por isso que João 1:12 fala, todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Acho interessante que em Timóteo, o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 4 de 1 Timóteo, ele fala, é desejo de Deus que todo homem seja salvo. Mas nós estamos aqui, nós sabemos que nem todos serão.
né? Apesar de Deus ter criado o inferno para o diabo e os seus anjos, como a Bíblia nos ensina, muitas pessoas irão para lá por escolha, por decisão. Irmãos, olha que interessante, Deus não obriga ninguém a viver na eternidade com Ele. É uma escolha minha e sua, de cada ser humano na Terra. Amém? Para a gente entender melhor isso, imagine, você tem seu carro, né? Imagine, você tem seu melhor carro, né? Vamos pensar que todo mundo aqui tem um Tesla, né? Que é considerado hoje o melhor carro no mundo, com a bateria carregada, né? Com autonomia aí para 400 km, 600 km, dependendo do modelo. E você pega esse carro e você resolve ir para a praia. A gente sai daqui de Sorocaba e a gente está indo para a praia, a gente vai ali, a gente vai aqui pela cabeça da anta, a gente quer pegar a serra ali, para parar ali na cabeça da anta, né? Tomar um suco ali, comer um salgado com a família, aquela vista linda que tem ali durante o dia, né? Sem chuva. E você vai, e aí a hora que você chega ali na BR-116, né? Você tem aquele T ali, né? E aí você decide se você vai virar à esquerda para pegar o litoral paulista, né? E ali vai ter Jureia. Eu gosto muito da praia de Jureia, tem Guaraú, tem Peruíbe, vai indo pro litoral paulista. Ou você pega a direita, sentido sul do Brasil, né? E a 280 quilômetros de distância está Curitiba. E você pega ali com o seu carro revisado, abastecido, pneus novos, a sua família ali dentro, você tem, né, algum salgadinho para comer. Eu gosto de viajar lambiscando, né? E aí você tá todo pronto para a viagem. E ali você pega a direita ao invés de pegar a esquerda para o litoral paulista. Você tem o melhor carro, as melhores condições, né? E de repente você escolhe a direção errada. E você vai embora. E você anda 100 km, 150 km, aí você está indo para outra direção, com o melhor carro, nas melhores condições, um dia lindo, um sol maravilhoso. Sabe, irmãos, a melhor coisa para acontecer nesse momento é o seu carro quebrar. Sabe, aí Deus tem que intervir, né? Para acontecer alguma coisa, para você ter que parar. Aí você para no mecânico, você para no borracheiro. E aí você está conversando com ele ali, falando, olha, a gente saiu tem 1 hora, 1 hora e meia de casa, a gente não vê a hora de chegar, né, em Jureia, né? A gente não vê a hora de chegar ali na Baixada Santista, né? Pense aí num ponto, eu sei que às vezes alguém aqui quer ir para o Rio de Janeiro, mas imagine essa situação. Aí o mecânico, cheio de Deus, vai falar para você, rapaz, você está doido, você está indo para o Paraná aqui, daqui a pouco você vai chegar na Argentina, mas você nunca vai chegar no litoral paulista aqui por onde você está indo. E às vezes a nossa vida é assim. A gente toma um sentido e acontece um evento ali, uma situação difícil. E essa situação às vezes é o próprio Deus causando para parar a gente. Para a gente entender que a gente está indo em direção oposta. Que a gente escolheu o caminho errado. Você entende isso em nome de Jesus? A escolha da direção. Irmãos, eu estou no meu carro. Quem está dirigindo sou eu. Quem escolhe se vai virar direita ou esquerda sou eu, não é o Espírito Santo. Você entende isso em nome de Jesus? Amém, irmãos? É importante a gente entender isso. É interessante aqui que Deus fala através de Moisés. Ele fala, eu coloco os céus e a terra, eu tomo elas como testemunha contra você. A melhor tradução aqui eu coloco elas diante de vocês, de frente para vocês. Por que Deus usa esse exemplo? Porque quando Deus cria o homem, Ele cria o homem e a terra ela vai produzir para o homem. A terra naturalmente vai produzir frutos, né? Quando o homem peca, Deus amaldiçoa a terra e fala, a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Abrolhos são ervas amargas. Né? Às vezes a gente vive situações amargas, é fruto do que a gente plantou. Isso é incontestável, né? Não tem como fugir do plantio, né, irmãos? A gente colhe segundo a espécie plantada. Então a terra responde ao homem, né? E a Bíblia fala também em Efésios
que nós já fomos abençoados por Deus com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, isso aqui, o que em Efésios fala, aqui nós lemos em número, em Deuteronômio, está falando assim: eu coloco a terra e o céu diante de vocês, e dependendo da escolha que vocês fizerem, a terra vai liberar bênção, ela vai liberar provisão, ela vai liberar as condições, ela vai liberar tudo que a terra tem para você, dependendo da escolha que você fizer. E o céu também, porque eu coloco ele diante de você, e se você fizer a escolha certa, o céu vai liberar unção, o céu vai liberar provisão, o céu vai liberar portas abertas, o céu vai liberar, porque eu já coloquei ele diante de você, dependendo da escolha que você fizer. Agora é lógico que se a escolha for errada, a terra vai liberar também espinhos e abrolhos, os céus se fecham e não vem chuva, não vem liberação. Tudo depende de uma escolha, irmãos. Você consegue entender isso? O céu libera cura, libera libertação. Já foi liberado isso. Irmãos, é importante a gente entender. Eu sempre falo isso, você vai me ouvir muito falando isso. Quando a gente se coloca diante de Deus, a gente toma uma posição diante de Deus, irmãos, Jesus não morre de novo. Eu não sou curado porque Jesus foi na cruz. Imagine só o céu, Jesus, opa, o Juliano se posicionou de novo. Deixa eu dar mais uma morridinha na cruz para ele ser liberto, para ele ser curado. Não, irmãos, isso já aconteceu. Você entende isso em nome de Jesus? Já foi. A minha posição só traz algo que já aconteceu, já foi liberado. Amém? Já foi. Então o céu vai liberar autoridade, né? Porque a autoridade espiritual é a forma que o mundo espiritual vê o Juliano. A pessoa fala assim: ah, Juliano, eu não tenho autoridade espiritual. É a forma que o mundo espiritual te vê. Você entende isso, irmão? Em nome de Jesus. Né? Então tem coisa que não adianta eu orar. Não adianta, eu estou orando. Não, tem coisa que é escolha. Não adianta, você pode orar um monte. Se você fizer a escolha errada, vai dar errado, irmãos. Não adianta, eu levanto de madrugada para orar todo dia. Mas se na hora de escolher eu decidir a rota errada, o caminho errado, todo aquele tempo de oração foi por água abaixo. Se eu ouço o Espírito Santo falar no meu coração, não faça isso, aí ele dá sonho, dá visão, manda a gente falar, o telefone toca, e ainda assim eu escolho errado, irmãos, não tem como. É importante a gente entender isso. Amém, irmãos? É importante. Então eu vou repetir aqui para gravar no seu coração. Não depende de quanto eu oro, mas das escolhas que eu faço. Amém? Faz a escolha errada para o casamento. É pro resto da vida. Né? Eu costumo dizer, você pode comprar um carro errado. Você pode até comprar uma casa errada, mas casar errado dá uma treta. O sangue de Jesus. Né? Mas aí você pode perguntar, eu falei isso semana passada no culto, eu vou repetir. Você pode falar assim: Juliano, e aí? Eu errei, e como que eu faço agora? Irmãos, entenda, eu falei semana passada, e essa é uma frase que eu uso muito: Deus não abençoa o erro, só que Ele nos dá força para superar as nossas escolhas erradas. Aí o que acontece? A gente entende que tomou uma posição errada, fez uma escolha errada, e aí a Bíblia começa a fazer parte da minha vida, e eu decido escolher pelo que Deus já planejou na minha vida. Então daqui para frente vai ser só bênção. Eu tenho que entender isso, né? E aí eu vou colher no futuro, né? Eu vou colher dia após dia bênção também. Amém? É importante eu entender isso. O livro de Ruth, eu falo que aquele livro é o livro das escolhas. Se você puder abrir comigo o livro de Ruth, vai um pouquinho para frente aí de Deuteronômio. É um pouco para frente só. Você vai passar aí por Juízes, Josué, e aí vem o livro, né, de Ruth. Josué, Juízes e Ruth. Eu quero ler esse texto com você. Ruth capítulo 1. Enquanto você está achando aí, eu vou tomar mais um gole de água. Diz assim, Ruth capítulo 1, do 1 em diante.
Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilom. Eram efreteus de Belém de Judá. Chegaram em Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava-se Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, ou visitara de novo o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. E assim ela com suas 2 noras partiu do lugar onde moravam. Até aqui tá bom, irmãos. Do 1 ao 7. Imagine. As coisas começaram a ficar difíceis em Israel, né? Deus estava ali tratando com a nação. E aí essa família fez uma escolha. Vamos morar nas regiões de Moabe, um povo inimigo do povo de Deus. E aí eles chegam ali e eles fugiram da morte, da fome de Israel, e foram até Moabe, e a morte encontrou aquela família. Eles escolheram, por causa dos olhos, eles decidiram ir para um lugar onde eles supostamente teriam provisão. Não ia faltar nada para eles. E realmente ali eles tinham comida, ali eles tinham que beber, mas quando eles tomaram essa escolha, eles saíram debaixo da proteção de Deus. Mesmo, irmãos, entenda uma coisa, mesmo que esteja difícil, o melhor lugar para eu estar é debaixo da proteção de Deus. As pessoas às vezes me perguntam, aqui no Brasil turma nem tanto, mas fora sempre me perguntavam: Juliano, qual é o melhor lugar para a gente morar? É o Brasil, né? Porque lá tem as maiores nascentes de água, né? É o país com a maior quantidade de água doce, né? É os Estados Unidos com a estrutura, é Canadá, né? O Canadá é impressionante, irmãos, a estrutura que aquele país tem, a Austrália. Qual é o melhor país para morar? Eu sempre falo, o melhor país é Israel. A turma fala, você tá louco, vive em guerra lá. Irmãos, a palavra El Shaddai, ela significa, a melhor tradução é o guardião das portas de Israel. Irmãos, olha só, se Deus guarda aquele país, quem vai destruir aquela nação? O lugar mais seguro do mundo é onde Deus guarda, né? Então, Juliana, eu estou pensando em morar fora do Brasil. Qual o lugar mais seguro? Pode ir para Israel. Né? Pode ir para lá. E às vezes, irmãos, nós estamos na nossa casa e a nossa casa é o Israel de Deus. Sabe, primeiro lugar que Deus chama um homem é para sua família. E às vezes a gente decide por outros lugares e a gente sai debaixo da proteção de Deus. Irmãos, aqui essa família tomou uma escolha errada e a morte atingiu eles. O que eles mais temiam aconteceu. Uma escolha errada. Imagine. E aí Noemi decide voltar para sua casa, para sua terra. E ali ela fala para suas 2 noras, olha, volte para sua terra, fique com a sua família. Né? Eu não tenho mais nada a oferecer para vocês. Orfa volta para sua casa, mas Ruth fala, não, aonde você for eu irei, o seu Deus será o meu Deus, aonde você morrer eu quero morrer, aonde você for enterrado eu quero ser enterrada. E ela fala tudo isso. E ali, novamente eles tomam uma decisão, e a decisão correta. Voltam para Israel, e ali Deus ele levanta um remidor, alguém para restaurar a sorte, a história daquela família. Nós estamos vivendo dias de remissão sobre as nossas vidas, irmãos. Todos nós aqui, sem dúvida, um dia já tomamos escolhas e decisões erradas, mas o ano de 2020 é um ano de remissão para Deus, sobre as famílias, sobre os lares. Sabe por que eu sei disso, eu tenho essa convicção? Porque Deus parou o mundo para a gente estar de novo em um único ambiente chamado
casa, chamado lar. Deus parou o mundo para restaurar os lares, remir as famílias, restaurar os casamentos. É isso que Deus está fazendo. Deus parou o mundo. Eu vi outro dia um pastor falando que o mundo ficou 60% mais silencioso. Por que Deus fez isso? Para que a gente pudesse ouvir a voz dele novamente. Para que a gente pudesse mais uma vez tomar as decisões corretas. Amém? É interessante que quando a gente começa a nossa vida com Deus, você já percebeu que a gente parece que fala: Deus, em nome de Jesus, faz isso e aquilo acontece. Né? Você lembra do seu início de conversão? Parece que tudo dava certo, né? Tudo acontecia. E aí a gente vai ficando velho, crente velho, vai amadurecendo, e de repente as coisas não acontecem com tanta velocidade igual no início da conversão. E a gente se questiona: por que é assim? É simples, irmãos. Porque por um início de conversão, é como um filho recém-nascido que está no colo do pai, da mãe, protegido. Só que essa criança começa a andar. E ela não suporta ficar no colo, ela tem que andar. Ela tem que caminhar com as próprias pernas. Então, por mais que a gente fale para a criança: olha, não enfia o dedo na tomada, parece que enquanto ela não enfia e toma um choque, ela não acredita que aquilo ali é perigoso. Né? A gente fala: não sobe aí que cai. Parece que enquanto ela não sofre um acidente controlado, entenda isso. Né? Na vida, a gente com os filhos, a gente protege, mas tem acidentes controlados. Né? Se você mora em apartamento, você põe tela para proteger a janela. Né? Então tudo ali a gente tenta controlar, para que se acontecer algo, seja um acidente de menor gravidade. Né? Só que é impossível a gente... o Davi está com 9 anos, pesando 26 quilos. É impossível ficar carregando ele o tempo inteiro e levar ele para onde eu quiser. Ele tem que decidir. Vai crescendo, vai tomar as escolhas. Você adulto que está aqui me ouvindo, você sabe disso. Né? Se seu pai quisesse até hoje falar para você o horário que você tem que acordar, a roupa que você vai vestir, o canal de TV que você vai assistir, você casado com um filho, você não ia suportar isso? Né? E Deus não nos criou como autômatos. Né? A gente tem escolha. A gente não é o robô controlado. Não, você já percebeu que você decide a roupa que você vai pôr? Né? Se você vai tomar água ou não? Irmãos, tem coisa que é simples, né? Eu não preciso orar para que o carro pegue de manhã. Eu tenho que pôr a chave no contato e ter abastecido ele antes. Né? Se ele tá com gasolina, com a bateria em dia, a mecânica em dia, é só pôr a chave e bater no contato. Eu não preciso orar em línguas ali. Né? Eu não tenho mistério nenhum, é só bater a partida. Você entende isso, irmãos? Né? Não adianta, né? Eu rodei para ir trabalhar, Deus não queria que eu fosse trabalhar hoje. Foi você, o despertador tocou e você não quis sair da cama. Oh, Jesus, eu queria ver sua cara agora. Né? Eu escolho, o despertador toca, mas eu escolho se eu vou levantar ou não. Eu chamo, o Davi, ele tem muita facilidade de levantar, igual eu. Eu facinho levanto, acordo. Aí eu chamo ele lá, vou lá, dou um beijo nele, falo: vamos levantar, tomar um café? Acabou, ele já levanta. Agora tem gente que gosta daquela função soneca, né? Mais 5 minutos, mais 5 minutos. Aquilo é um perigo, né, irmãos? Né? Mas hoje Deus está... O despertador do céu está tocando nas nossas vidas para a gente levantar e tomar a escolha certa para as nossas vidas. Decidir corretamente. Amém? Né? A escolha de ir para a eternidade ou não é minha. Deus já preparou uma eternidade para eu viver com Ele, mas a escolha é minha. Amém? Irmãos, eu sei biblicamente, teologicamente, que Deus é bom, que Ele cuida de mim, que Ele está comigo em todo momento, mas não tem situação que parece que eu estou sozinho.
Não tem situação que parece que você está sozinho no barco, né? O vento vem, parece que você está sozinho, né? Mas não, nesse momento que parece que eu estou sozinho, eu tenho que crer que ainda assim que os meus olhos não vejam, Deus está comigo. Sabe, a questão não é se eu vou passar pelo vale da sombra ou morte ou não. Essa não é a questão. Porque a Bíblia fala que isso pode acontecer. O salmista fala, ainda que eu passe, que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Pode acontecer com qualquer um de nós. O importante nessa situação é saber que Ele está comigo. Porque se Ele estiver comigo, está tranquilo, irmãos. Ruth com a sua família escolheram direção errada. Eles decidiram ir por um caminho que Deus não poderia protegê-los mais. Ainda que os olhos do Senhor estivessem sobre eles, eles decidiram ir por outro caminho. Decidir por vida e morte, bênção e maldição cabe a mim. O que eu preciso crer, inclinar o meu coração, é para o que o Senhor tem colocado diante de mim e escolher por isso. É essa escolha que eu tenho que tomar. E aí eu vou descansar, sabendo que eu estou decidindo certo, que eu vou tomar a escolha correta segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus para a minha vida. Eu vou descansar que Deus está comigo. Olha, a gente vê lá a carta Laodiceia, uma das 7 igrejas de Apocalipse. Irmãos, aquilo é muito precioso. Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Jesus não fala assim, olha, eu meti o pé na porta e entrei. E arrombei a... Não. Ele fala assim, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu decido... Olha, irmãos, como esse Deus é gentil. Esse Deus que nós servimos, olha como ele é gentil, irmãos. Olha como ele é doce. Ele não pega e vai arrombando a porta. Isso quem faz é o capeta. Deus bate na porta, toca o interfone. Ah, vou deixar tocar. Irmãos, imagine Jesus está na cruz, morrendo por mim e por você. Aí ele tem 2 ladrões, um à direita e à esquerda. Ele não pega e olha para um e fala, cara, eu não fui com a sua cara. Você é do PCC, matou um monte de gente. Você é muito tranqueira, você é muito bandidão. Você quer saber do quê? Você vai pro inferno. Aí ele olha pro outro e fala, eu fui com a sua cara. Você parece um crente desviado. Né? A vida foi difícil para você. Né? As situações foram difíceis para você. As pessoas não te ajudaram. Aí Jesus olha para ele e fala, tadinho, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. É isso que está lá, irmãos? É isso? Não. Jesus estava morrendo pelos 2 naquele momento. Mas um escolheu pedir socorro. Falar, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro apenas blasfemou. Falou, se você é mesmo quem todos dizem que você é, tira a gente da cruz. Não, ali, irmãos, na hora da morte, na hora de decidir, porque a escolha, o que é o problema da escolha? Tem muitas vezes que a gente quer tomar a decisão pelo aquilo que a gente mais gosta, aquilo que é mais fácil, que é mais prazeroso pra gente. E nessa hora a gente tem que dar uma morridinha e falar, Deus, o que é melhor? É a minha vontade ou a sua? Na hora que a gente está na cruz ali, a hora da decisão, é a hora da gente falar, Deus, e aí? Porque, irmão, se eu vou tomar café da manhã ou não, isso não interfere em coisas grandes para mim. Você está entendendo, irmãos? A cor da meia que eu vou colocar, a cueca que eu vou pôr, que blusa eu vou usar, isso não interfere no meu dia. Agora tem escolhas que podem arrebentar com a minha vida. E aí nessa hora eu tenho que ir para a cruz e fazer o que só a cruz pode fazer na minha vida, que é matar o Juliano. E ali na cruz eu falo, Jesus, é o que o Senhor quer, não é o que eu quero. É o que o Senhor planejou para mim. Salmo 139:16 diz assim, bem sei todos os meus dias estão escritos no teu livro antes que um deles viessem a existir. Quase que eu li Jeremias 29:11 de novo.
Ele fala assim: todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes que nenhum deles tivessem existido ou viessem a existir. Deus já tem algo escrito. Então o que eu vou fazer? Me render a esse projeto. Né? Jesus estava morrendo pelos 2 ladrões. Né? A escolha de cada um ali determinou para onde eles iam, irmãos. Imagina, olha que barulho é esse. Imagine a escolha. Isso é muito sério, irmãos. Então que nessa manhã o nosso coração verdadeiramente se incline a buscar ao Senhor sobre o que nós temos que escolher. Sobre qual a posição que nós devemos tomar. Sobre o quanto devemos buscar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2 fala isso, né? Que a gente precisa mudar a nossa mente, a gente não deve se conformar com as coisas desse mundo. Nós devemos transformar a nossa mente para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, Juliano, eu estou vivendo só coisa ruim, só o mal. Não é o plano de Deus para a sua vida. Porque o plano de Deus é de paz e não de mal. Para que você olhe para amanhã e você tenha um futuro e uma esperança. Para que o seu coração seja cheio de esperança nessa manhã. Amém? Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua casa. Quero abençoar a sua família. Para que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de falar ao seu coração, para que você decida o que é melhor. E o que é melhor não é aquilo que você quer, mas o que Deus tem para a sua vida. Que cada família que está aqui nessa manhã com a gente, que o Espírito Santo tenha liberdade de falar: vire à direita. Sabe que igual o GPS, né? A gente coloca lá o navegador, o GPS, né? E a gente obedece ele, né? Se ele fala vire à direita, a gente vira, né? A gente não vai contra o GPS. Que o Espírito Santo tem uma voz dentro de nós nos direcionando para onde nós devemos ir. Né? Que a voz do Senhor seja tudo que nós queremos ouvir nesses dias. Que não... Irmãos, Jesus fala em Mateus 6 para a gente entrar no quarto e se trancar ali. Sabe por quê? Porque quando a gente entra no quarto e a gente se tranca no quarto, as vozes que estavam falando no nosso coração, as muitas vozes, elas silenciam. E quando eu tranco a porta do meu quarto, eu só vou escutar uma voz, a voz do Espírito Santo. Então que hoje, dentro dos nossos lares, a gente entenda a importância disso, da gente obedecer Mateus 6, a gente entrar no nosso quarto, se trancar, e as vozes que vem falando faça isso, não faça aquilo, que a gente tranque essas vozes do lado de fora e somente a voz do Espírito de Deus se ouça na nossa casa, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero abençoar a sua casa, para que esta palavra ela venha produzir vida em nós, que ela venha transformar o nosso coração mais uma vez. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por todo o teu cuidado com as nossas vidas, obrigado, Deus, pelo teu favor, porque o Senhor tem liberado favor sobre nós, sobre cada lar aqui representado. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que possamos nos render à tua palavra, nos render ao propósito que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas, que possamos nos render, Deus, para aquilo que o Senhor tem, porque sabemos, nós cremos que a tua palavra é verdade, e a tua palavra diz que o Senhor sempre tem o melhor para nós, que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Ainda que eu não queira, ainda que eu não queira, Deus, em nome de Jesus, que através dessa palavra os nossos corações se quebrantem, para que não seja mais a nossa vontade, mas a tua, que não seja mais o nosso querer,
mas a tua palavra diz que o Senhor opera o querer e o efetuar sobre as nossas vidas. E nós nos rendemos para o teu querer, para o teu realizar. Em nome de Jesus, Pai, cada família, Espírito Santo de Deus, vai visitando nesta hora, sobre os nossos filhos, que eles também se rendam à tua vontade, ao teu propósito para a vida deles. Que a nossa casa, Deus, na nossa casa seja estabelecida a tua vontade. Em cada lar aqui representado, que seja estabelecida a tua vontade. Em nome de Jesus, eu abençoo cada lar aqui representado, Pai. Em nome de Jesus, eu libero cura sobre cada pessoa que está nos ouvindo nesta manhã. Se alguma decisão errada trouxe enfermidade, receba a cura do alto. Porque neste momento o seu coração está se alinhando com o céu, se alinhando com a eternidade. Então que a eternidade traga cura, libertação sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus projetos. Que tudo que você tem sonhado, que você tem planejado, que é de acordo com a vontade de Deus, que isso se concretize. Eu abençoo os seus projetos nessa hora, os seus sonhos, para que eles se realizem, que eles deixem de ser um sonho e se tornem realidade na sua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo para louvor da glória do Senhor, porque através da sua vida, o Senhor Deus será glorificado. As pessoas verão Deus nos seus projetos, Deus na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida.